Bem, meus irmãos, já que nós vamos iniciar a escola bíblica lendo o livro de Atos inteiro, não hoje, obviamente, né? Mas vamos abrir em Atos, capítulo 1, versículos do 1 ao 11. Quantos já leram o livro de Atos inteiro? Agora vocês vão ler. Quem não leu, vai ler. Espero que até o final do ano, se Deus assim permitir. Eu acho muito improvável, que eu achei que eu poderia fazer o capítulo inteiro hoje, não vai ser só os primeiros 11 versículos, é muita coisa, muita informação no texto, né? Mas eu espero que até o final do ano a gente possa terminar Atos, para que quando reiniciar a escola bíblica dominical, a gente possa expor Apocalipse versículo por versículo, né? Para que os irmãos sejam experts na escatologia, né? Vamos então fazer a leitura, capítulo 1, versículos de 1 ao 11. Diz o seguinte: O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E, tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. E, falando estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima em uma nuvem e o recebeu, ocultando-se a seus olhos. E, enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhe disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Temos aqui então o início, né, de um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos. Se os evangelhos são basicamente biografias ou narrativas da vida de Jesus, o Atos é a narrativa da vida da igreja dos primeiros 30 anos, possivelmente, ou 25 anos. Né? Aquela igreja que nasce no capítulo 2 com o derramamento do Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que há 4 pontos inegociáveis da fé cristã que Lucas vai tratar logo na introdução. Mas primeiro, ele faz esse livro para uma pessoa. Quem é essa pessoa a qual ele está escrevendo? Teófilo. Vamos abrir ali em Lucas, capítulo 1, verso 3. Lucas 1, verso 3. Ele fala o seguinte: Pareceu-me bem também a mim, tendo perfeitamente compreendido todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Ele vai falar que muitos já fizeram relatos precisos de Jesus, já falaram coisas de Jesus, mas ele quer fazer algo em ordem, né? E ele faz isso para quem? Para Teófilo. Quem é Teófilo nós não sabemos. Talvez um oficial romano graduado, talvez um cristão com posses que poderia ajudar a igreja, mas é alguém que Lucas está demonstrando que a fé cristã faz sentido, que a fé cristã é histórica, não é um conto da carochinha, e ele vai escrever aqui para esse Teófilo tanto a vida de Jesus, no volume 1 da sua obra, que é o Evangelho de Lucas, quanto agora a história da igreja após a partida de Jesus, no seu volume 2, que é Atos dos Apóstolos. O que nos leva então a algumas coisas interessantes. Primeiro, o tempo que foi escrito.
né? Atos não vai relatar a morte de Paulo e de Pedro. Se você está escrevendo os fatos mais importantes da história da igreja e você relata a morte de Tiago no capítulo 12, então significa ou Lucas era muito displicente, ou quando ele escreve isso, nenhum dos dois tinha morrido. Tanto é que Paulo é libertado, é preso, a história termina abruptamente com Paulo preso em Roma. Outro ponto importante, o Evangelho de Lucas não cita a destruição de Jerusalém como profecia, e Atos ignora isso. Então a gente tem duas evidências. Foi escrito antes da queda de Jerusalém, anos 70, e antes da morte de Pedro e Paulo. Então, Atos necessariamente tem que ter sido escrito antes do ano 66. E Lucas antes ainda disso. Ok? Então a gente tem essa data. Muitos vão dizer que foi no ano 90, 90 e pouco, que ele não quis escrever, não faz o menor sentido. Então é um livro muito antigo. Possivelmente antes do ano 66, de certeza, e talvez ano 64, 65, 62, 60, a gente não sabe. Mas foi abaixo disso. Dito isso aqui, 4 pontos inegociáveis da fé cristã que estão nos 4 evangelhos que Lucas ele repete aqui. O primeiro ponto que ele vai falar, que está nos 4 evangelhos, né, ele vai falar da ressurreição. O evangelho de Mateus termina com a ressurreição, ali no versículo 3, os quais ele também se apresentou vivo após sua paixão. Isto é, ele está falando que Jesus Cristo ressuscitou. Se você for lá para Mateus capítulo 28, versículo 1, vai mostrar a ressurreição de Cristo. E Mateus termina, ou dá ênfase no final, à ressurreição. Agora, ele vai falar de outra coisa no livro de Atos, que está no Evangelho de Lucas aí. Se Mateus dá ênfase e termina com a ressurreição, o Evangelho de Lucas dá ênfase na promessa do Espírito Santo, ou na pessoa do Espírito Santo. Se você observar aqui o verso 4, diz o seguinte: e tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Aí se você abrir lá em Lucas capítulo 24... Lucas 24, versículo 49, ele fala sobre isso. Então, Atos ele vai falar, ele vai condensar na sua introdução o final de Mateus, o final de Lucas, o final de Marcos e o final de João. Ele vai dar ênfase nesses 4 pontos que estão nesses 4 evangelhos. Ali em Lucas 24, 49, diz o seguinte: e eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A gente vai ver o que é isso depois. Então, olha que interessante. Ele dá ênfase à ressurreição, ele dá ênfase à pessoa do Espírito Santo, à promessa do Espírito Santo, ele vai dar ênfase à ascensão, à subida de Cristo ao céu, versículo 9, e falar destas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Agora, se você abrir lá em Marcos 16, versículo 19... Então, note como a introdução de Atos foi muito bem construída. Ele pega os 4 evangelhos, na verdade não pega João, porque João foi escrito posteriormente, mas uma produção literária do Espírito Santo, o final dos 4 evangelhos estão reunidos no início de Atos, porque a base da história da igreja é a vida e a obra de Jesus. Ali em Marcos capítulo 16, versículo 19... diz o seguinte, finalzinho do Evangelho de Marcos: então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, Atos vai falar da ascensão, que é a ênfase no final de Marcos. Agora, nota uma coisa importante, e aqui a gente tem que entrar num fato importante que não dá tempo de falar em pregação. A maioria dos eruditos hoje, e eu não me incluo neles, e é ensinado nos seminários, e eu discordo disso, vão entender que o verso 9 ao verso 20 de Marcos não é um texto original. O que significa que o meu trabalho de verificar esses 4 pontos aqui foi perdido. Por quê? Porque Lucas não quis apontar Marcos quando fala da ascensão basicamente com a mesma linguagem. Leia o versículo 8 para mim, Marcos capítulo 16. Alguém pode ler? Você terminaria o evangelho dessa maneira?
Parece o Império Contra-Ataca, o 5º filme de Star Wars, o episódio 5, que termina com o Império ganhando, todo mundo assombrado, assustado. Você não termina dessa maneira. Não faz o menor sentido. Além do que, dos 622 manuscritos existentes, 618 tem o final. Está na maioria das cópias das traduções antigas. Os pais da igreja citam esse final de Marcos, e a igreja sempre aceitou esse final de Marcos como autêntico, embora algumas cópias não tenham. Como algumas cópias não têm, o que a gente entende? Que aquelas cópias são cópias ruins, apenas isso, né? Então a gente vê aqui, alguma dúvida sobre esse ponto aqui? Se você pegar uma revista atualizada, não atualizada ainda não, mas se você pegar uma NAA, vai estar em colchetes. Se você pegar uma NVI, vai ter um comentáriozinho lá embaixo colocando dúvida na passagem. Isso é muito comum, né? Eu sou minoria sobre isso, mas eu acho que eu estou certo. Para mim isso aqui é a palavra de Deus, é final autêntico. E por quê? Porque além do que, Lucas ele vai fazer essa construção. Então temos aqui a ressurreição na introdução, temos a promessa do Espírito, a pessoa do Espírito, temos a ascensão e temos também o retorno de Jesus, na introdução de Atos, verso 11. Os quais lhe disseram: homens da Galiléia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. E quem termina falando do retorno de Cristo é João. Então, ali em João capítulo 21, vamos abrir, é só virar a página. Então a gente tem aqui no início de Atos, a base, ou as bases da nossa crença, ou da igreja cristã primitiva, o quê? Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Jesus Cristo enviou o Espírito à sua igreja, o Espírito Santo existe, Jesus Cristo foi assunto aos céus, e Jesus Cristo o quê? Retornará. Ali em João capítulo 21, versículo 22. O próprio Senhor falando isso. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. A gente viu da EBD passada, ele fala: se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, não é da tua conta. Mas aqui o Senhor está falando uma verdade, ele vai voltar, ele vai vir. Então a gente tem aqui, na introdução de Atos, ressurreição, ascensão, retorno e o Espírito Santo. Se você pegar que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. É exatamente o que temos. O credo apostólico é uma reunião daquilo que a igreja sempre creu. Ele não é pertencente à igreja de Roma, ele pertence à igreja do Senhor. Quando fala creio na igreja católica, ali é igreja universal, porque se uma igreja é católica, isto é universal, ela não pode ser romana. Não existe uma bola quadrada, não existe uma igreja católica romana, porque Roma indica localidade. Então a gente tem aqui que o credo apostólico vai usar essa linguagem. Por que eu estou falando isso? Porque Atos, ele é importantíssimo para definirmos o que é ponto fundamental da fé cristã. Não existe fé cristã sem crença na ressurreição. Se não crê na ressurreição, não existe fé cristã. E eu vou citar o nome aqui. Eu tenho um amigo que o Mauro conhece, a qual eu sou muito grato por tudo que ele me fez, chamado Betinho, Flávio Roberto Colasso, né? Embora ele seja desigrejado, eu nunca duvidei da autenticidade da fé dele. Porém, certa feita, nas minhas espionagens facebookianas, né, eu vi ele compartilhando frases de um pastor chamado Berloffa, que para minha desgraça, ele é careca, barbudo e usa óculos, né? Esse pastor, terrível, no grupo dos pastores conservadores, ele fica me chamando, toda vez que esse cara fala alguma coisa, falo que o pastor de governador Celso Ramos está lá, está falando, e não é eu, é só para me atazanar. Esse homem, ele nega a ressurreição de Cristo, eu não coloco ela como fundamental. Então, a partir do momento que alguém compartilha algo dele, eu entendo que esta pessoa não se importa com isso. Não existe fé cristã sem crença na ressurreição, não existe. Na ressurreição física de Cristo, não existe fé cristã sem a crença na pessoa do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Está lá, creio, o Espírito Santo é mostrado aqui, né? Então, se alguém não crê na pessoa do Espírito, na promessa do Espírito, essa pessoa não pode ser identificada como cristã. Não existe fé cristã se a pessoa não crê que Jesus Cristo subiu aos céus. Não existe fé cristã. Não existe fé cristã se a pessoa não crê que Jesus Cristo retornará. O Ricardo Gondim, que é o pastor que eu gosto, aliás, eu gostava de 2 pastores na época do seminário. Amava muito, eu escutava muitas pregações, um batista, outro assembleano. Um era Ricardo Gondim, que nega a volta de Jesus hoje,
ter uma igreja inclusiva. E outra era Ed Renekiewicz, que eu achava, junto com o Saião, a mente batista, junto com o Isaltino também, né? O cérebro da nossa denominação. Eu escolhi mal, eu acho, né? Porque eles ou não se importam ou relativizam isso. Não existe fé cristã em relação a isso. Por isso, quando eu falo, o credo apostólico é a fé cristã, eu não estou elevando o credo apostólico no nível da Bíblia, de maneira alguma. Você não precisa nem conhecer o credo apostólico, eu não professo o credo apostólico, ok. Mas as verdades escritas no credo apostólico são verdades inegociáveis da fé cristã. Então a gente vê aqui na introdução já esse cuidado de Lucas para mostrar a base. Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu aos céus, Cristo retornará e nós cremos em quem? No Espírito Santo. Alguma dúvida até aqui? Não? Ninguém vai me chamar de padre, né? Porque eu falei, né? Imagina se eu estivesse usando uma gola clerical agora. Meu Deus do céu, falta só um coroinha vindo com aquela fumaça, né? Aquela fumaça. Então, agora vamos prosseguir. O segundo ponto que eu quero destacar primeiro foi essa construção do credo apostólico no livro de Atos. Atos é fundamental para a nossa fé. Atos é maravilhoso. Atos é um livro que eu leio pelo menos 2, 3, 4 vezes por ano. Atos. E quando eu leio eu me frustro porque, poxa, como a gente está longe. Mas eu leio repetidamente. Agora, a segunda coisa que ele vai demonstrar aqui é importantíssima. Por quê? Porque vai nos dar a base de como devemos interpretar a Bíblia. Ali no versículo 1 e 2 diz o seguinte, né, o primeiro tratado fiz a Teófilo sobre tudo o que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. A gente já falou isso, até na quarta-feira foi falado, algo muito importante. Como é que eu sei o que eu devo guardar ou não devo guardar do Antigo Testamento? De que maneira? Como é que eu sei? É muito simples. Tudo que Jesus tanto começou a fazer como a ensinar. Um ponto aqui importante. Importa é como Jesus viveu. Muito importante. Mas também é tão importante quanto o que Jesus ensinou. E ele dá alguma coisa aos seus apóstolos aqui no verso 2. O que fala? Foi recebido em cima após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo a quem? Aos apóstolos que ele havia escolhido. Então, há mandamentos que Jesus deu aos apóstolos que ele escolheu. Então, os apóstolos tinham autoridade para dar o que à igreja? Mandamentos por meio do Espírito Santo. É o que nós vamos chamar de lei de Cristo, isto é. Como é que eu sei o que está no Antigo Testamento devo seguir ou não? Tudo o que o Novo Testamento reafirma, mesmo que não explique, eu devo seguir. E é aquele sempre exemplo que eu dou. O Novo Testamento, ele fala que porneia, fornicação é pecado. Ele não explica o que é fornicação. Aonde eu vou ver o que é fornicação? No Antigo Testamento. Paulo vai dizer o seguinte, os pastores, os líderes devem comer, devem viver, ser mantidos com aquilo que se coloca no altar, usando uma linguagem do Antigo Testamento. O que era colocado no altar do Antigo Testamento? Que sustentava o templo e as atividades eclesiásticas? Dízimo e oferta. Então ele está referendando, Jesus fala, fazei o dízimo sem esquecer aquilo. Ele está referendando, ele está afirmando que aquele princípio é mantido. Ele não precisa explicar o princípio, né? Um outro ponto, por exemplo, quando a Bíblia vai dizer que na questão da fornicação, em nenhum ponto do Novo Testamento ele vai falar que zoofilia é pecado. Mas isso está no bojo da fornicação, né? Mesmo que não houvesse as cartas de Paulo falando sobre a relação homossexual. Aliás, é interessante que a King James, bem traduzido, vai dar a ideia que sodomia ali é o ato homossexual, aqueles que se contaminam com homens. Mesmo que não houvesse isso, o simples fato de ter a palavra fornicação já indicava. Então, como é que eu interpreto o Antigo Testamento? Eu verifico aquilo à luz do Novo Testamento. Um exemplo, a gente vai ver isso daqui a pouco. O sábado. Como é que o Novo Testamento lida com o sábado? Ele simplesmente não reafirma que você tem que ter um dia de guarda
absoluta como descanso. O que ele faz? Ele olha o sábado, fala que o sábado é cumprido em Jesus, em Hebreus, que é o nosso descanso, Jesus é o nosso descanso, porém ele vai pegar o princípio de dia em 7 para a reunião da igreja no dia do Senhor. Então como é que eu interpreto isso? Eu não vou ser um legalista que vou achar que quem vai na farmácia no domingo está em pecado. Eu não vou ser um legalista falar, acabou o gás no domingo, eu não vou comprar o frango no domingo, eu não vou agir dessa maneira, ok? Porque o Novo Testamento não me mostra isso, mas ele reafirma o princípio. Olha, nesse dia eu quero que vocês se reúnam, né? Ou ele mostra a igreja se reunir nesse dia. Por quê? Porque essa é chamada lei de Cristo. Para quê? Para que eu não caia no erro, por exemplo, olha, a gente não vai poder comer bacon. Como é que o Novo Testamento lida com isso? Não é o que entra em você que contamina, é o que sai que te contamina. É o teu coração que é o problema, não é o bacon que é o problema. É assim que o Novo Testamento lida. Então vamos abrir ali em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Deixa eu só botar aqui. Estão entendendo a questão? Jesus começou a ensinar o mandamento dos apóstolos, chamada lei de Cristo. É o que a gente vai chamar na teologia de neoaliancismo, né? O meio termo entre o dispensacionalismo e o aliancismo rígido, pactual dos reformados, né? Tanto é que quando o Mayflower chega na América, chegou no domingo, os puritanos não desembarcaram para não quebrar o dia do Senhor, né? Ficaram parados no barco, né? Não precisamos evitar esse legalismo. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21, diz o seguinte, né? Vou ler o verso 20 também. E aos judeus tornei-me junto com os judeus, para que pudesse ganhar os judeus, para aqueles que estão sobre a lei, como se estivesse sobre a lei, para que eu pudesse ganhar os que estão sobre a lei. Para os que estão sem lei, os não-judeus, como se estiverem sem lei, isto é, sem todo o bojo da lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que eu pudesse ganhar os que estão sem lei. Isto é, olha, com os judeus, eu não como bacon. Eu me comporto como se eu estivesse debaixo da lei do Antigo Testamento. Com os não-judeus, eu vivo como se não estivesse debaixo dessa lei. Mas eu não fico sem lei. Eu tenho o quê? A lei de Cristo. É o que Paulo está dizendo. É muito simples, né? É muito simples. Então, como é que você vai ler os 10 mandamentos? À luz do Novo Testamento, à luz da lei de Cristo. Não é acusação adventista contra a gente, é muito ruim. Então vocês estão desprezando a lei. Não, a gente está interpretando a lei à luz do legislador da lei, que é o próprio Jesus, né? Eles falam, você pode matar? Não. Você pode ter ídolo? Não. Você pode não. Mas a Bíblia fala que os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. Eu posso matar e ficar sem culpa? Não. Eu posso ser idólatra e ficar sem culpa? Não. Eu posso ser adulto e ficar sem culpa? Não. Então, na lei de Cristo, aquele princípio cerimonial, ele é caducado. Continuamos? Qualquer dúvida é só interromper. Ou eu estou explicando muito bem, vocês estão entendendo, não tem dúvida nenhuma, ou eu estou muito mal e vocês não estão entendendo bolhufas, né? Eu vou ficar nessa dúvida, né? Continuamos. Ali em 1 Coríntios 14, verso 37, diz o seguinte: se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu escrevo são o quê? Mandamentos do Senhor. Eu não gosto de Paulo. Paulo para mim não, é só Jesus. Não tem. Os apóstolos tinham autoridade para dar mandamento, a lei de Cristo, mandamentos do Senhor. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Carregai os fardos uns dos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. Essa lei proveniente do amor, ratificada no Novo Testamento. Todo o princípio moral do Antigo Testamento é ratificado no Novo Testamento por Cristo, ou pelos apóstolos, ou pela maneira que Cristo tanto agiu como ensinou. E 1 Tessalonicenses 4:2. Então temos aqui Atos ratificando a lei de Cristo, que vai ser o paradigma de como nós vamos interpretar a Bíblia. A nossa hermenêutica é cristocêntrica. É diferente do que fala o Caio Fábio. A minha chave hermenêutica é Jesus, isto é, tudo que Jesus não falou, eu não falo. Não, mas ele deu autoridade a quem? Aos apóstolos. Ali, 1 Tessalonicenses 4:2 diz o seguinte: porque vós sabeis que, o quê? Mandamentos vos temos dado, por quem?
pelo Senhor Jesus. Então não são sugestões, não são ideias da cabeça deles. O Espírito Santo deu esses mandamentos aos apóstolos da igreja. Então, voltando para Atos, nós temos uma lei, nós temos um padrão. Padrão do Novo Testamento. Ah, mas eles não tinham o Novo Testamento na época, como é que eles faziam? Muito simples, havia apóstolos vivos, você podia perguntar para um apóstolo, ele ensinava as igrejas, e havia profetas, que falavam, que edificavam, que lançavam base doutrinária, baseado naquilo que já estava sido revelado anteriormente. Então, por isso que a Bíblia fala que os apóstolos e profetas são os fundamentos da igreja. Tendo esses dois, a igreja estava bem servida. Não tinha como ter apóstolos em todas as igrejas, correto? Mas o que tinha em todas as igrejas que Deus derramava dos dons? Profetas. Estes profetas, eles lançavam, eles falavam os mandamentos do Senhor. Então, pessoal, eu sou profeta, ok. É muito complicado hoje você falar isso, né? Que você é profeta, porque eles tinham uma autoridade, embora a igreja julgasse isso, grande. Tranquilo até aqui? Perfeito? Então vamos prosseguir. A outra coisa que eu vou destacar aqui, ainda está tempo, né? O que Jesus ficou 40 dias no verso 3 falando em relação aos apóstolos e aos 120 que estavam com ele? Verso 4, acerca do quê? Do reino de Deus. O grande assunto de Atos, além da ressurreição de Cristo, é a chegada do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo soberano de Deus nos corações humanos. O verso 6 mostra que os apóstolos ainda não tinham entendido muito bem, que eles ainda estão querendo que um reino político em Israel, e depois a gente vai ver já em Atos 2, isso já se dissipa, quando eles são batizados com o Espírito Santo, já se dissipa. Mas Jesus fala, eu estou falando coisas relacionadas ao reino de Deus. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque a mensagem cristã é essa. Existe um Deus, ele tem um reino, e ele exorta a você que você submeta a ele a arrependimento e fé. E que entre no reino mediante arrependimento e fé. Então, a gente fala muito, a pessoa tem que aceitar Jesus para ser salvo. Também, óbvio. Mas é que existe um rei. O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O rei está cobrando que as pessoas se submetam a ele e às suas leis. O rei está dizendo que ele tem o direito de governar as nossas vidas. Essa é a mensagem da igreja. Dizendo que existe um Deus e não é você. Então, quando as pessoas vão às igrejas, vão às reuniões, para que Deus somente as atenda, para que Deus possa servi-las em sua vida, elas estão invertendo a mensagem. É reino de quem? É meu ou dele? É dele. E essa expressão reino de Deus aparece 8 vezes, né? O reino aparece 8 vezes em Atos. Ali em Atos 1:3, 1:3. Atos 1:6 aparece a expressão reino, né? Eles ainda com aquela ideia, tá, Israel, como é que vai ser? Quando é que você vai devolver o reino a Israel? Vai aparecer em Atos 8, capítulo 12. Vamos abrir. Atos 8, 12. Diz o seguinte: mas como creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do quê? Do reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo eles foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Quando a gente chega em Atos 2:38, a gente vai tratar dessa questão do batismo em nome de Jesus, nome do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, batismo, salvação, não salvação, a gente vai tratar disso. Mas ele pregava o reino de Deus, né? Atos 14, 22. Atos 14, 22, vamos abrir aqui, deixa eu minha página. Diz o seguinte: e confirmando a alma dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos aonde? No reino de Deus. Atos 19:8, se eu conseguir entender minha letra, 19:8, diz o seguinte: e ele entrando na sinagoga, Paulo, né, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo acerca das coisas do reino de Deus. A mensagem é reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, né? O que a igreja pode fazer por mim? Não, o que você pode fazer pelo reino de Deus, pelo reino do Senhor, né? E Atos 28, 23 e o 31. Então, a gente está pegando aqui do início da igreja até o final do livro de Atos, a gente está vendo uma mensagem comum. Qual é a mensagem comum? Reino de Deus.
que é o governo soberano do Senhor nos corações regenerados, que a ele eles submetem. Atos 28, 23 diz o seguinte: e, havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, os quais ele expôs e testemunhou o reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus. Isso é interessante. O reino de Deus é uma persuasão a respeito de Cristo. Cristo é o rei. Cristo é o cumprimento, a chegada do reino, né? Tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde amanhã até hoje. Então a lei e os profetas têm que falar de quem? Tem que levar quem? A Jesus e ao reino de Cristo. E no verso 31, Paulo, aqui é interessante, Paulo ficou preso 2 anos ali numa casa alugada, e o soldado tinha que estar com ele. O soldado era obrigado a ouvir o sermão de Paulo, né? E quando depois ele vai, não sei se é Filipenses ou Colossenses, os de César lhe saúdam, né? O aguarda lhe saúda. Muitos soldados se converteram, eram obrigados a escutar a pregação de Paulo o tempo todo, né? O cara tinha que ficar lá, vou te pregar para ti, não sei o quê, e tinha que escutar, não tinha jeito, e se converteram, né? E a história conta que muitas vezes, grande ênfase missionária cristã no primeiro e segundo século, eram os soldados convertidos que, ao chegar em novos locais, pregavam a fé, né? Como Deus usa as coisas, né? Deus usa umas coisas incríveis. Ali o verso 31, pregando o reino de Deus, ensinando as coisas relacionadas a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem de Atos é que existe o reino chegou. Deus está governando corações mediante a fé em Jesus. Você entra nesse reino como? Em arrependimento e fé. Então você será governado pelo Senhor, né? Essa ideia batista dos Estados Unidos, eu tenho Jesus como Salvador, mas eu não sou um discípulo, eu não sou... eu não preciso ter Ele como Senhor. Essa ideia que inventaram no final do século XIX, século XX, no sul dos Estados Unidos, né? Essa ideia não faz o menor sentido, né? Ela é muito comum. Não, eu tenho Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Não, se eu o tenho como Salvador, eu entrei no reino de Deus e me submeto ao seu discipulado. Alguma dúvida até aqui? Então, a mensagem de Atos, embora tenha curas, não são as curas. Embora tenha milagres, não são os milagres. Eles apontavam o quê? Que o reino chegou. Ok? E tem o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, além da lei de Cristo, o reino de Deus, né? E a introdução, é que vai tratar aqui do batismo com o Espírito Santo. Que vocês já ouviram isso. Possivelmente alguém já falou para você, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. É muito provável que você já tenha escutado isso daí, né? E a gente vai ver que não é assim. O que é essa crença de batismo com o Espírito Santo que muitos têm? Que seria uma bênção posterior à conversão que você recebe, né, lhe capacitando ao serviço. No movimento pentecostal clássico, isso é identificado com falar em língua, isto é, você é batizado com o Espírito Santo quando você evidencia isso, né, tem isso, uma evidência de falar em outras línguas. É isso que eles acreditam. Essa crença é anterior ao movimento pentecostal. Por exemplo, John Wesley acreditava que o batismo com o Espírito Santo era, e eu discordo dele, quando você recebe o impulso para ver uma vida santa. Então, ela já tinha essa crença como algo depois da conversão. Martin Lloyd Jones vai mais ou menos pelo mesmo caminho. Wesley e Lloyd Jones não colocam as línguas como evidência de salvação, de batismo com o Espírito Santo. Só que, uma coisa que é muito interessante, eu creio que o primeiro movimento a acreditar em algo parecido é um movimento da Igreja Católica Romana. Por quê? O que é isso se não a crisma? A crisma você recebe o quê? A confirmação do Espírito Santo. Você é batizado na infância e recebe então o Espírito Santo e a remissão dos pecados e o perdão do pecado original. Só que você tem que ser crismado. Isso nada mais é do que um eco de romanismo, né? Você precisa ser batizado com o Espírito Santo agora. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Só que na Igreja Católica ela tem uma coerência interna. Qual é a coerência interna? Ela acredita que ela descende diretamente dos apóstolos, ok? Por meio dos bispos. Ela acredita nisso. Não é verdade, mas ela acredita nisso, né? E que ela tem então a autoridade dos apóstolos. Se você pegar o livro de Atos, o Espírito Santo era dado por meio da imposição da mão de quem?
Tanto que Filipe, em Atos 8, tem que chamar Pedro e João para impor as mãos lá dos caras e eles receber. Então, ela tem uma coerência interna que é: tu vai ser batizado, vai receber o Espírito Santo quando alguém de autoridade apostólica impõe as mãos sobre você, que seria, no caso, os padres comissionados pelo bispo da região, que é comissionado pelo arcebispo, que é autorizado por quem? Pelo substituto de Pedro, que seria o Papa. Concordo com isso? Não concordo, mas tem uma certa construção lógica. As igrejas evangélicas, nós não cremos nessa sucessão. Então, qual é o sentido de o Zé das Couve fazer isso daqui e passar o Espírito Santo? Ou as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo? Não faz o menor sentido. Claro, tem muitos que foram batizados com o Espírito Santo em suas casas, suas camas, aquela coisa toda. Se bem que para mim isso aí talvez tenha sido mais um enchimento do que o batismo com o Espírito Santo. Agora, vamos na Bíblia. O que é esse batismo com o Espírito Santo? Ficou alguma dúvida até aqui sobre a minha explicação da Igreja Católica? Não errei, né? Tem duas irmãs aqui que eram católicas. Foi certinho, né? Aprendi bem na minha catequese. Né? Aprendi bem na catequese. Né? Eu fiz catequese. Né? Fiz com a professora Terezinha, tadinha, tenho pena dela. Teve que pedir perdão a ela pela atazanava ela com as minhas dúvidas. Né? Tadinha, ficava vermelha ela. Agora, aqui vai falar no verso 4. E tendo reunido-se com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O verso 8: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Primeiro, aqui ele está citando o batismo de João Batista. Né? Vamos lá para Marcos 1,4. João batizou com água. Marcos 1,4. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Eu estou quebrando a cabeça há umas 2 semanas pela expressão para. Porque pode indicar para que eles obtenham algo. E lá em Atos 2,38, a história da igreja, a maioria das traduções, com exceção da CFLTT, vai falar: sejam batizados para a remissão de pecados. Só que para, eis o grego, pode ser em consequência de, ou em razão de, ou por motivo de. Por exemplo, tome uma dipirona para sua dor de cabeça. Eu não estou tomando a dipirona para que eu tenha dor de cabeça, mas por causa da dor de cabeça. Então, batismo para arrependimento é por causa do arrependimento. Sejam batizados para a remissão dos pecados, vocês serão batizados em motivo de terem recebido o perdão dos pecados. Ok? Então, a expressão para é isso. Então, tanto em quanto para significa isso. O credo niceno-constantinopolitano vai falar: queremos um só batismo para a remissão de pecados. Significa exatamente isso. Não que o batismo da remissão de pecados, mas porque você teve a remissão de pecados, por motivo dessa remissão de pecados, você então é batizado. Então a gente vê aqui, primeiro ponto, o batismo ele pressupõe o quê? Arrependimento. Batismo de João Batista. Só que o batismo de João Batista e o batismo em água que nós fazemos, ele aponta um batismo mais importante. Qual é o batismo mais importante? É o batismo com o Espírito Santo. O verso 8: eu em verdade tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Aqui você pode traduzir como em água e no Espírito Santo. Eu batizo vocês em água, mas ele, Jesus, vai batizar vocês no Espírito Santo. Para a gente entender isso, tem que voltar mais um pouquinho agora ao Evangelho de Mateus. O que é esse batismo com o Espírito Santo? Se tiver difícil de entender, é só parar e me perguntar, ok? Está tranquilo até aqui? Ok? Mateus capítulo 4, versículo, deixa eu ver, 8 em diante, diz o seguinte: o pessoal aqui chegou para ser batizado por João Batista, e João Batista começou a dar bronca neles, né? A irmã vinha adorar ele como pastor. Os caras vão ser batizados lá por ele, eles: raça de víbora, o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele dá uma dica no versículo 8, para que eles possam ser batizados. Verso 8: dai, pois, frutos dignos de
Arrependimento. Vocês querem ser batizados? Vocês vieram a mim ser batizado? Então vocês têm que fazer o quê? Dar fruto digno de arrependimento. E não pensais em dizer dentro de vós mesmos: temos Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Pois toda árvore que não produzindo bom fruto é cortada e lançada aonde? No fogo. Ele está falando de quê aqui? De condenação, correto? Condenação. Então, fogo nesse contexto refere-se a quê? A condenação. Eu realmente vos batizo com água ou em água, para o quê? Ou por causa de arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, isto é, ele faz algo que eu não posso fazer, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A expressão com não está no texto original, só que a ideia é que sejam duas coisas distintas. Ele vai batizar vocês, esse grupo que veio até João, os penitentes e os não penitentes, com o Espírito Santo e com fogo. Agora, o verso 12 é a chave. Cuja joeira, aquele negócio que pega a palha, né, o trigo, cuja joeira, que separa o joio, né, está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira, recolherá o celeiro no seu trigo, batismo com o Espírito Santo. Recolher o celeiro no seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível, batismo com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo é quando Deus recolhe o seu trigo no celeiro. Então, é um batismo para salvação. O batismo com o Espírito Santo, ele salva. O batismo nas águas, ele aponta essa salvação. Mas vamos falar, eu só posso fazer o quê? Batizar vocês com água. O que eu posso fazer quando eu batizo alguém aqui? Eu só posso batizar com água, em água. Eu posso batizar alguém, recolher essa pessoa no corpo de Cristo? Eu não tenho essa capacidade. Quem pode fazer isso? Jesus. Então o batismo em água, o batismo cristão, que é estabelecido por Jesus em Mateus 28, ele vai apontar o batismo no Espírito. Esse batismo no Espírito de fato salva. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É quando Jesus, ele nos coloca no seu corpo. E quando nós somos colocados em seu corpo, nós somos salvos. Ok? Batismo salva? Salva. O que Jesus faz, sim. Não tenha dúvida. E o meu? Não. Senão a gente só ir mergulhando as pessoas e as pessoas sendo salvas. Isso é tão simples. Não precisa nem crer. Vem aqui que eu faço. Aí tu vai voltar crendo. Vai sair da água crendo. Né? A gente amarrava a nossa família e jogava ali. Não ia ser? Eu ia fazer isso. Né? Ali em 1 Pedro, deixa eu abrir aqui, capítulo 3, verso 19. Eu abri em Tiago, abri em 2 Pedro e não estou conseguindo abrir em 1 Pedro. Está pulando. Agora sim. Verso 19, não, verso 20. Verso 19 eu quero distância, não quero explicar isso agora. O verso 21, desculpa. Quero distância desse verso 18 ao verso 20, não é hoje, porque daria 2 horas para explicar. Vamos lá. Tal como esta figura, isto é, a figura de Noé na arca, sendo salvo, a arca sendo imergida pelas ondas, tal como essa figura, agora também o batismo nos salva. Olha, o batismo salva, sim. Mas qual batismo? Não o despojamento da imundícia da carne, não algo físico, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, isto é, o arrependimento pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo que me salva é o batismo no Espírito. Porque ele me regenera, ele me limpa, ele me lava. Mas não é uma coisa física, é a resposta a Deus de uma boa o quê? Consciência. Então, o que é batismo com o Espírito Santo? É quando o Senhor me coloca no seu celeiro, quando eu me arrependo dos meus pecados. E quando Ele me lava com o seu Espírito ali em Tito, capítulo 3, versículo 5. 3:5 e 6. Diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui um parênteses.
não tinha água encanada na época, né? Quando a pessoa vai lavar roupa no rio, ela tem que fazer o que no rio? Mergulhar. Então, lavagem, lavar é mergulhar, tá? Para lavar bem, tem que mergulhar nesses contextos. Agora, mas ele derramou, mas é tão copiosamente derramado que o que acontece com você? Você é batizado, você é imergido pelo Espírito Santo. Uma vez alguém discutiu comigo, porque se é derramado não pode ser imergido. Aí eu peguei uma colher, eu tampei a pia, botei ela ali embaixo da pia e abri a torneira. Eu falei, olha, a água está sendo derramada. Derramada copiosamente. O que está acontecendo com a colher? Ela foi o quê? Imergida, foi batizada. É muito simples. Então o batismo, ele vai apontar a nossa salvação, vai apontar a nossa morte, vai apontar a lavagem, a regeneração. Por isso que ele é importante. Mas ele não faz isso, o batismo de água não faz isso. Mas ele aponta o batismo que faz. E ele vai apontar a nossa entrada no corpo de Cristo. Ali em 1 Coríntios 12, 13, vamos abrir? Coríntios 12, 13. Alguma dúvida até aqui sobre o batismo com o Espírito Santo? O que ele é? Logo, se ele é isso que eu estou falando, ele não pode ser uma segunda bênção após a conversão, porque ele é aquilo que nos liga quando nos convertemos. Ele não pode vir depois, ok? Não pode acontecer depois isso. Tem que acontecer quando a gente se converte. Não há como ele ser depois. Né? Ali em 1 Coríntios 12, 13 diz o seguinte: porque por um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos nós foi dado de beber em um só Espírito. Aqui a Sé vai colocar em um só Espírito fomos todos batizados, né, em um, e aqui diz por um só. A CF aqui eu acho mais exato por um motivo simples, embora as duas traduções sejam possíveis. A gente sempre tem na Bíblia o batizador, o elemento, a qual a pessoa vai ser batizada, ou vai ser dado o batismo, o elemento e o grupo. Quando João fala, eu batizo vocês com água, temos o batizador, o elemento, a água e o grupo, as pessoas que estão falando. Jesus batiza o seu povo com o Espírito Santo. Temos o batizador, Jesus, o elemento, o Espírito Santo e o grupo, aqueles a quem ele batiza. Jesus batiza com fogo. Tem Jesus, o batizador, o elemento, fogo, né? E o grupo que é batizado com fogo. Quando fala aqui que aqueles que entendem que aqui é o batismo, não é o batismo de Jesus com o Espírito Santo, mas é o batismo do Espírito na gente, temos então o batizador, o Espírito, temos o grupo, os crentes, mas não temos o elemento. Aqui o elemento só pode ser o Espírito, porque ele vai batizar a gente em quê? Né? Em quê? Então, aqui vai demonstrar o quê? Que todos nós fomos batizados no Espírito, em um Espírito, por um Espírito, com o Espírito, o nome que você quiser dar, quando nos convertemos. E a todos nós foi dado de beber disso. Então, quando o Atos fala que a promessa do Pai é cumprida neles, é essa promessa, que ele iria reunir em um único corpo todo mundo que cresce. É a igreja. Por isso, a ideia de que um batismo é posterior à salvação, que os nossos irmãos pentecostais têm, ele não pode ser bíblico. Agora, Atos vai demonstrar quando esse batismo acontece. Atos capítulo 11. Ok? Eu não estou negando que há múltiplos enchimentos do Espírito Santo. E há múltiplos enchimentos do Espírito Santo. Só que esse enchimento não é batismo. O nome está errado. Tem que dar outro nome. Plenitude do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, revestimento de poder. O nome que você quiser dar. Mas não pode dar batismo. Ok? Batismo é um só. Né? Atos capítulo 11, verso 15 em diante diz o seguinte. Né? Aqui Pedro está explicando por que ele batizou a família de Cornélio e Cornélio. E que a igreja de Jerusalém teve que chamar ele no canto, né, fazer uma reunião. Pedro, que negócio é esse? Foi numa casa de um gentil, comeu com ele e batizou ele. Que absurdo, o que é isso? Aí Pedro está explicando, é que quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles como nós no começo. E então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu então para que eu pudesse resistir
a Deus. Embora Cornélio tenha falado em línguas, o dom foi dado quando ele creu, não porque as línguas, a evidência dali é que ele creu. Claro, o convencimento aos judeus que viram aquilo foi porque ele falou em línguas, obviamente. Só que o dom, o batismo com o Espírito Santo é dado quando nós cremos, quando nós recebemos o Senhor em arrependimento e fé, não antes e não depois. A exceção se faz em Atos 8, e quando eu chegar lá a gente comenta esse texto, porque não daria tempo. Dito isso, a gente vem aqui no versículo 8, para a gente já fechar, o seguinte: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e a última parte da terra. A gente vai ter no livro de Atos, Pentecostes históricos, não repetíveis. Aí fala, você vai ser testemunha quando o Espírito Santo vir sobre vocês, em Jerusalém, Judeia, Atos capítulo 2. Em Samaria, Atos capítulo 8. E até os confins da terra, Atos 10, por meio de Pedro, e Atos 19, lá na cidade de Éfeso, fora de Israel, por Paulo. Depois disso, você não vai ter nenhuma referência disso no livro de Atos. Então, quando a gente fala, Senhor, faz um novo Pentecostes, eu até entendo o que a pessoa quer dizer, derrama do teu Espírito Santo, tudo bem. Só que o Pentecostes, assim como a ressurreição, é um evento histórico, não repetível. A igreja já foi batizada com o Espírito Santo. Isso já ocorreu na história. Não se repetirá. O que pode se repetir é que a gente seja cheio do Espírito Santo. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Só lembrando, eu não estou dizendo que Deus não possa nos encher do Espírito Santo com múltiplos enchimentos. Isso pode e deve ocorrer. Só que isso não é batismo com o Espírito Santo. Ok? E para aqueles que falam, não, mas o batismo com o Espírito Santo, ele te capacita a ser um evangelista melhor. Billy Graham não falava em línguas. E, na boa, alguém conhece alguém melhor? Não, né? Ninguém. Na história da igreja não houve. Não há. Não existe. Olha, não vou dizer que eu duvido, porque é Deus que levanta, mas eu não sei se meus olhos verão. E nunca falou, então, ele está mais do que capacitado, mais do que batizado, né, para evangelizar. Né? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra, Senhor, e por essas verdades no livro de Atos, onde vimos, Senhor, que a tua ressurreição, a promessa do Espírito, a ascensão, o retorno, Deus, são pontos essenciais, que a gente possa, Deus, se guiar pela lei de Cristo, Senhor, e sermos gratos, Senhor, por esse batismo que o teu Filho Jesus fez em nós, Senhor, a qual o nosso batismo aqui nas águas expressa, Deus, um batismo que aponta essa realidade espiritual feita em nossas vidas, Senhor. Fique conosco, abençoa, Deus, a nossa igreja, esteja conosco logo mais à noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.